Olá, tudo bem? Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Dando sequência à nossa série de estudos A Plenitude do Evangelho, no estudo anterior nós vimos como que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito com mãos poderosas, com o propósito de que o povo se achegasse até ele. Deus queria restaurar o relacionamento dele com o povo de Israel. E nós lemos em Êxodo que Deus queria tornar o povo reino de sacerdotes, nação santa. Deus queria que o povo fosse testemunha do Evangelho para todas as nações. Como que Deus faria isso? Moisés então subiu ao monte, onde teve um encontro com Deus. E ali, Deus passou orientações a Moisés. Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus diz a Moisés: farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E me farão um santuário para que meu poder se manifeste no meio de vós, para que a salvação, para que o evangelho se torne conhecido a todos. E aí então Deus mostrou um modelo para Moisés. Deus diz: faça de acordo com o modelo que eu te mostrar no monte. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o santuário que Moisés construiu era sombra, era uma cópia do modelo que foi mostrado a ele, que é o santuário celestial. E o começo desse verso, algo me chama a atenção. Olha só. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Então, todo o ministério que os sacerdotes executavam aqui no santuário terrestre eram sombras, ou seja, cópia do que se ministra no céu. Então, para nós compreendermos como funciona o santuário celestial, precisamos compreender como que era aqui na Terra. Pois aqui é cópia, é sombra, é uma figura do que existe no céu. E olha o verso 1, que interessante. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Aqui fala do santuário celestial, que um sumo sacerdote ministra, e esse sumo sacerdote é nosso Senhor Jesus. Ele está no céu, ministrando por mim e por você, como sumo sacerdote. E nós vamos ver nos próximos estudos qual a função do sumo sacerdote. E nós vamos descobrir também o que existe no santuário. Nós vimos também que o santuário era composto por 3 ambientes. O pátio, existiam 2 mobílias, o altar de sacrifício e a pia. Adentrando, existiam o lugar santíssimo e o lugar santo. No lugar santíssimo, à direita, tinha a mesa com 12 pães. À esquerda, o castiçal. E ao centro, o altar de incenso. Entre o altar de incenso e o lugar santíssimo existia um véu que não se estendia até o teto. Ele tinha uma abertura, a qual, quando o sacerdote colocava o incenso, a fumaça do incenso, tomava conta do lugar santo, ele adentrava o lugar santíssimo também. No lugar santíssimo existia a Arca da Aliança, com as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Também um pote com maná e a vara de Arão. Isso se constituía o santuário. Lembrando que peço a você que compartilhe este vídeo. Envie a pessoas que precisam conhecer, amigos, parentes, conhecidos, para que essa mensagem, para que esse conhecimento não fique só para você, que muitos e muitas pessoas possam ter acesso e oportunidade de conhecer também.
Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, não deixe de dar um like, não deixe também de fazer seus comentários. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode acessar nossas redes sociais. Queria dizer a você uma coisa. Muitos cristãos não atribuem muita importância ao que nós estamos estudando, por ser coisa lá do passado. O estudo do santuário nos dá uma base, uma estrutura para compreendermos e interpretarmos melhor o Novo Testamento. Fato é que quando nós terminarmos esse estudo, nós vamos ler um texto do Novo Testamento na sua íntegra e aplicar o conhecimento do santuário nesse texto. Você irá se impressionar. E lembre-se, toda vez que você for estudar a palavra de Deus, ore antes. Pede orientação, peça com que o Espírito Santo te conduza. Pois é Ele que nos revela todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que nos dá todo o entendimento. E a base do nosso estudo do santuário é a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo. Nós já estudamos a estrutura do santuário, como que ele era composto, também as suas mobílias. Estudamos também o significado de cada item do santuário. Hoje nós vamos estudar como eram feitos os sacrifícios, o ritual do santuário. Hoje é o nosso estudo. Como que Deus agiu para restaurar o povo. Ao pecador colocar a sua mão sobre a cabeça do animal, ele transferia o seu pecado para o animal. E o animal, ao ser morto no altar do holocausto, o sangue contaminado pelo pecado era introduzido para dentro do santuário. O sacerdote tomava parte do sangue e levava para dentro do santuário e aspergia no véu aquele sangue contaminado. Lembre-se disso, pois lá na frente nós vamos voltar a esse assunto. Quando nós estudarmos a restauração ou a purificação do santuário. É muito importante você se lembrar desse fato. Preste muita atenção agora. Livro de 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecador cometeu um pecado. Ele reconheceu que é um pecador. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Ele se sentiu condenado. O que fazer? Ele foi ensinado, orientado, que se há algum pecado, só tem uma solução. É o Cordeiro. O Cordeiro era a única solução daquele pecador. Então ele via naquele Cordeiro, naquele animal, puro, sem defeito e sem mancha, a solução para perdão dos seus pecados. Daí então ele pegava o Cordeiro, colocava nos seus ombros e seguia adiante, rumo ao santuário. As pessoas no acampamento olhavam para aquele homem, caminhando rumo ao santuário com o cordeiro nos ombros, declarando-se o quê? Sou um pecador, mas aqui está a minha salvação. O Cordeiro de Deus era a minha salvação. Chegando lá, na porta do santuário, ele colocava suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados, e perante o altar do holocausto, ele era sacrificado. Você percebe que aquele pecador exercia fé naquele animal, que ao sangue ser derramado, seus pecados seriam perdoados. Observa que ele tinha que exercer a fé, ele tinha que acreditar naquele símbolo que os seus pecados seriam perdoados. O sacerdote, ao oficiar o ritual, ele orientava o pecador. Seus pecados estão perdoados. Vai
e não peques mais. Você se lembra? Alguém disse essa mesma frase quando muitos levaram uma mulher perante Jesus, uma mulher apanhada em adultério, condenando-a a apedrejamento, questionando a Jesus. E Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora, ficando somente Jesus e essa mulher. E Jesus disse a ela: cadê os que te condenam? E ela disse: todos foram embora, Senhor. Não há mais ninguém aqui. E Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo. E eu não posso deixar de fazer a pergunta para você. O que existia no santuário que despertava na pessoa a reconhecer que era pecadora, sentir a necessidade de pegar o cordeiro e levar para o sacrifício? Não deixe de compartilhar este vídeo, não deixe de se inscrever, de assinar o sininho, também não deixe de fazer seus comentários. Responda essa pergunta aí nos comentários e vamos ver. No próximo vídeo nós vamos explorar essa pergunta. Nós vamos responder e vamos explicar todo o contexto relacionado a essa pergunta. Que Deus abençoe e lembre-se, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.